Durante séculos, a lenda de Atlântida tem encantado, intrigado e desafiado os estudiosos, místicos e curiosos do mundo todo. Uma cidade magnífica, próspera e avançada, que teria sido tragada pelas águas em um único dia de fúria da natureza. Mas será que essa história tem alguma base real? Ou será que tudo não passa de um mito criado para transmitir uma lição filosófica? A primeira menção conhecida sobre Atlântida surge por volta do ano 360 a.C. Nas obras do filósofo grego Platão, em seus diálogos ele descreve uma civilização avançada, rica em conhecimento, arte, arquitetura e poder militar, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Atlântida, segundo Platão, era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Seus reis governavam com sabedoria, suas ruas eram de ouro, seus templos sagrados e seus jardins exuberantes. Mas em um único dia e noite terríveis, conta Platão, a cidade foi tragada pelo mar, sumindo para sempre. Essa narrativa deixou o mundo com uma pergunta sem resposta. Platão estaria relatando um fato histórico real, baseado em alguma tradição oral antiga, ou teria ele criado uma alegoria para representar sua visão sobre moral, decadência e justiça? Desde então, a busca por Atlântida virou uma obsessão. Muitos exploradores e arqueólogos dedicaram suas vidas tentando localizar essa cidade perdida. Teorias surgiram aos montes, apontando locais como o Mar Mediterrâneo, o Caribe, a Antártida e até mesmo o fundo do Oceano Atlântico. Alguns acreditam que a ilha de Santorini, onde a civilização minoica foi destruída por uma gigantesca erupção vulcânica por volta de 1600 a.C., pode ter sido a inspiração para o mito. Essa teoria é reforçada pelo fato de que a civilização minoica era extremamente avançada para a época e foi dizimada de forma repentina por uma catástrofe natural. Outros estudiosos sugerem que a Atlântida poderia ter sido uma forma elaborada de Platão, criticar a política de Atenas e alertar contra os perigos da arrogância, da decadência moral e do abandono da virtude. Para eles, a história seria uma metáfora, e não um relato literal. Afinal, Platão era um filósofo, não um historiador. Suas obras não buscavam apenas relatar fatos, mas provocar reflexão. Mas nem todos estão convencidos de que se trata apenas de alegoria. Ao longo dos séculos, surgiram relatos de estruturas misteriosas submersas que reacenderam o debate. Em 1968, por exemplo, foram descobertas formações rochosas ao largo de Bimini, nas Bahamas, que alguns acreditam ser os restos de uma antiga civilização, chamadas de Estradas de Bimini. Essas estruturas submersas geraram especulações sobre sua origem. Seriam formações naturais ou construções humanas de uma era esquecida. Além disso, descobertas arqueológicas em locais como Cuba, Japão e Índia revelaram cidades submersas com séculos, ou até milênios de idade. Algumas dessas ruínas apresentam engenharia sofisticada, sugerindo que civilizações muito mais avançadas do que se imaginava possam ter existido em tempos remotos. Essas evidências alimentam a teoria de que Atlântida pode não ter sido um único local, mas sim a memória coletiva de várias civilizações perdidas ao longo da história. Há também os que conectam Atlântida com conhecimentos esotéricos e ocultistas. No século XIX, o escritor Ignatius Denali publicou um livro intitulado Atlântida, o Mundo Antediluviano, no qual defendia que todas as civilizações antigas tiveram origem na Atlântida. Ele acreditava que os atlantes possuíam tecnologias incríveis, incluindo máquinas voadoras, e que sua influência pode ser sentida nas pirâmides do Egito, nos calendários maias e nas lendas de dilúvios ao redor do mundo. Já na virada do século XX, movimentos espiritualistas como a teosofia incorporaram a Atlântida em sua visão mística da história da humanidade, vendo os atlantes como seres superiores, quase divinos, detentores de conhecimento perdido e habilidades psíquicas. Segundo essa corrente de pensamento, a destruição da Atlântida foi resultado de um colapso moral e espiritual, uma punição cósmica pela arrogância e abuso de poder. E então surge outra pergunta importante. Por que a história de Atlântida exerce tanto fascínio até hoje? Talvez seja porque ela fala diretamente ao nosso imaginário mais profundo. A ideia de uma civilização grandiosa e justa que desapareceu misteriosamente toca em algo essencial na nossa psique. Representa tanto a esperança de um passado glorioso quanto o alerta sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência. Atlântida se tornou símbolo de um ideal perdido de um tempo em que o ser humano teria vivido em harmonia com a natureza, dominado a ciência e a arte, mas que por se afastar de seus princípios éticos, acabou sendo destruído. É uma história que em muitos aspectos ecoa as narrativas bíblicas do Jardim do Éden, da Torre de Babel e do Grande Dilúvio. Em todos elas, vemos a ascensão da humanidade seguida de uma queda provocada por sua própria arrogância. Nos dias de hoje, cientistas continuam explorando os oceanos em busca de cidades submersas. Com o avanço da tecnologia de mapeamento do fundo do mar,
novas descobertas continuam surgindo. E mesmo que não se encontre nunca a Atlântida de Platão, as explorações já revelaram civilizações submersas reais como Pablo Petrie, desafiando o que sabemos sobre a história humana. Ao final, talvez a verdadeira Atlântida não seja uma cidade física perdida no fundo do mar, mas uma ideia que habita nossa mente, um símbolo de tudo que a humanidade pode conquistar e tudo que pode perder quando deixa de lado os valores que sustentam sua própria existência, verdade ou mito. A resposta pode estar em algum lugar entre os dois. O que sabemos é que a lenda de Atlântida continuará a nos inspirar, a nos intrigar e a nos motivar a buscar as profundezas não apenas do oceano, mas da nossa própria história.